Seja muito bem-vindo ao Inusitável Podcast. Essa é a primeira edição e a gente vai fazer com que ele gire e conheça muitas pessoas de Curitiba. O mais incrível é que eu vou pedir que você se inscreva no canal e já comece a compartilhar esse vídeo que a gente vai estar passando. E a primeira entrevista é com o Beto Madaloso. Tudo bem, Beto? Bem, você? A gente já está há mó tempão, né, conversando. Então acabou o assunto, né? Nada, acabou nada. Seja muito bem-vindo. Valeu. Tudo bem, cara? Tudo certo, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Cara, Eu sou o primeiro, caralho. É o primeiro, cara. Eu falei assim, ele não vai acreditar, não vai vir, cara. E aí a gente ligou e Não, falou eu sou assim, facinho, velho. Não, mas você falou uma coisa que falou assim, o que você falou? Falou assim, me liga no dia. Me liga no dia. Aí eu falei, não, vou ligar na segunda, pô. Aí na segunda eu não falei nada, aí na terça, não, amanhã você me avisa. Aí eu falei, beleza. Aí na quarta, eu falei, e aí, tudo bem, Beto? Hoje? Aí você falou assim, não, tudo bem, ok. Eu falei, então tá. Ufa, quase que não. Beleza. Então, Bruno, deu certo. Cara, mas se tem um negócio que eu gosto de fazer, é isso aqui, velho. Eu ficar falando e contando história, bicho. Quando me convida, eu dou muita palestra, assim, sabe? Eu vou em faculdade, a maioria é faculdade de gastronomia. Mas eu faço isso, olha, desde que eu tenho 20 anos, cara. Porque daí eu ia representando o Madaloso quando eu tinha 20 anos. Eu não tinha história nenhuma a contar, não que eu tenha hoje, mas assim, eu ia representando o Madaloso, porque queriam que o Madaloso participasse de algum evento, alguma coisa, e tinha que falar sobre a história do Madaloso. Eu ia lá. E aí comecei, cara. É engraçado, porque no colégio, quando eu tinha que apresentar, ou na faculdade mesmo, apresentar trabalho, eu ficava lá, sabe, tinha mesa. Mas eu acho que a vida foi me colocando assim, cara, você vai ter que falar em público mesmo, e comecei a curtir isso aqui, cara. Então, quando me chamam pra falar, eu falo, beleza, sabe, vou. Mas vem cá, agora a dúvida minha, a gente tá falando pra caramba, quando é que pintou esse gatilho de você trabalhar com cozinha? Já foi desde pequeno você já queria trabalhar com isso? Porque a minha sensação é que você faz muita coisa que você faz, você conversa com determinada pessoa, você faz um vídeo, você faz mostrando uma cozinha, cozinhando, é bem diferente. Quando é que começou você fazer exatamente, falar assim, eu quero fazer comida? Fazer comida? Mas assim, criança, quero pegar lá de você criança, cara... já pensou isso ou não? Pensou em ser jogador de futebol? Nada a ver, né? Que você faz isso? Sim, eu nunca pensei muito, e vocês vão perceber aqui nessa live, que eu não penso não, mas assim, eu nunca pensei muito em profissão, cara, nunca, até hoje eu tenho um lance assim, eu tenho, uma coisa eu já sei, o que eu faço não é uma coisa que eu faria se eu não tivesse nascido na família que eu nasci, eu não faria isso jamais, para mim é muito claro, eu não teria restaurante se eu tivesse nascido em outro lugar, outra casa, outra realidade. Eu faço isso porque eu nasci numa família que tem restaurante. E hoje eu procuro fazer bem feito. E gosto, porque eu aprendi a gostar. Mas assim, tentando responder a tua pergunta objetivamente, assim, cara, às vezes eu cozinhei quando era criança, assim, era porque minha mãe faz almoço em casa, e mexia em alguma coisa, eu viajava com um amigo, fazia lá um macarrão bolonhesa, quando ia pegar onda, essas coisas assim, porque estava na praia e tal. Não era, assim, alguma coisa que eu tinha uma inclinação ou sabe, um amor, assim, porque eu falo isso que eu noto amigos meus, e tem um cara que é um ícone para mim, e quando eu falo, eu lembro muito dele, quando eu falo sobre isso, que é o Rui, que é um cara que tem restaurante, amigo meu, e o cara tem a comida, a cozinha na vida dele, assim, ele nasceu, o cara foi tocado por Deus, falou assim, se você vai cozinhar, amigo, e ele foi para esse caminho, assim, ele não nasceu com um restaurante, ele trabalha com isso hoje. Então, ele é um cara vocacionado. Eu faço, gosto, me divirto, curto ficar na cozinha, cada vez mais eu estou curtindo isso. Mas, de novo, preferia ser piloto de motocross, de Fórmula 1, cantar numa banda de punk rock, preferia ser escritor, jornalista, várias outras coisas que eu queria muito antes do trabalho que eu faço, mas sem dúvida nenhuma. Mas teve uma obrigação na família? A família também falou, não, tem que tomar conta das coisas? Cara, existe, é natural, assim, eu não acho que é só na minha família, mas isso aconteceu muito na nossa família, mas você tem um negócio. A família tem um negócio assim, o pai está preparando você para cuidar do negócio da família. Que responsabilidade. Você tem que você tem um lado legal, tudo, eu sou um puta privilegiado, nascido ali, tem um negócio da família que me colocou já numa condição de vida favorável e tal, mas tem um peso gigante, aquele negócio, esse negócio é para você, né? Foi feito para você. Assim, teu pai trabalhou a vida inteira para deixar para você. Mentira, né? Trabalhou para ele, ficou para mim. Mas tá, então vem muito isso, dá valor. Assim, dá valor. Então, e o que era muito louco ali, assim, a casa que eu nasci são 6 casas ali, 7 porque tem casa da nona. As casas são em volta do Madaloso. Você entrou no Madaloso,
Aí tem umas casas lá atrás, você vê duas bem aparentes assim, mas são 6 casas. E meu pai, a gente nasceu numa casa um pouco menor, que também era ali, desfez aquela casa e fez uma maior. Uma casa linda. Sim. Né? Meu pai foi um cara bem sucedido, tinha dinheiro, então fez uma piscina, né? Tem uma piscina, uma cancha de tênis, um casarão assim, né? Cara, só que... Piscina em Curitiba? Tem piscina. Tem piscina, E piscina em casa também ninguém usa, então é só para bonito. E ali, no estacionamento do restaurante, então um restaurante com um estacionamento cheio, como é que alguém, com uma consciência minimamente decente, vai ficar tomando banho de piscina, meio-dia de um sábado, de um domingo, com o restaurante lotado, o teu pai trabalhando, a família trabalhando, então a gente nunca usou a casa, né? Porque a gente sempre estava trabalhando, não era uma coisa que você ficava confortável em fazer, eu curti minha casa. E foi engraçado até porque quando eu saí da minha casa, eu tinha uns 26, saí velho já de casa, não sei lá, 25, eu não lembro quanto. Eu saí e fui morar num apartamento de 36 metros quadrados, um flat assim que eu achei. E cara, eu era muito feliz. Eu saí de uma casa imensa, com um monte de coisa, fui morar no... Cara, eu era muito feliz, eu me sentia livre ali, porque a ideia de você morar no estacionamento do restaurante onde você trabalha, você não tem uma liberdade, você não consegue, velho, você não consegue curtir nada. Você abriu a janela, puta que tem que ir pra lá. Não tem liberdade, né? Não tem nenhuma, você tá ali com o trabalho dentro da tua casa. Então, aí eu entrava no meu flat, assim, cara, que se acabava, assim, eu vivia aqui, eu curtia pra caramba. Então hoje até eu vi falando com a minha mulher, falou, vamos mudar para uma casa menor. Nossa casa não é grande hoje, mas é uma casa média. Menor porque eu tenho saudades daquele tempo que minha casa era só cozinha junto com sala, banheiro, um troço minúsculo assim. Então, mas sabe que tem um estudo que você só fica 12% da sua casa, né? isso que eu falo para ela. Não dá. Eu falo, mas que metade disso aqui a gente não usa. Não, é questão Mas é grande a sua casa? Cara, eu acho, mas não é uma casa, classe alta, sei lá. Mas ele é grande. Mas pequeno. é muito menor que a casa que eu vivi na minha infância. Imagina. Ela é 20% da casa que eu vivi na minha infância. E aí, você foi crescendo, e aí foram empurrando para você. E aí, claro, isso que eu ia falar, né? Que assim, a família vai colocando isso. Ó, tem que ajudar. Seu pai está trabalhando no final de semana, vai lá ajudar, dar valor. Entender o valor do trabalho. De uma responsabilidade, tu não vai. estava querendo nada disso, né? De novo, e assim, aí começa a vincular isso com responsabilidade, com, pô, você tem que ter teu salário, você tem que ter... E quando você vê, velho, você está envolvido, aí começa a ter uma função mesmo, começa a ser uma coisa desafiadora. E eu queria, porque assim, a partir do momento que eu estava ali, eu falava, pô, eu quero crescer aqui, eu quero assumir. E o curioso do restaurante também é isso, não tem um cargo. E o restaurante, como uma coisa muito informal, você não tem lá um programa de trainee, né, que você vai ter numa indústria, que né, a família tem indústria, o trainee, deixa o menino lá, ele vai passar aqui em tudo. Tem que fazer isso. Você tá ali, velho, limpa a mesa, serve uma coca, cobra a conta, né, vai lá, atende o cara que tá dando não sei o quê. É tudo muito informal, então, uma luz apagou aqui, mas fica assim, né? Aqui, eu tô dirigindo aqui, apagou essa luz aqui, Baiano. Bruno, caiu uma luz aqui. É Baiano, né? É Baiano. Bom, tudo ao vivo, então tranquilo. Tá, se não fizer falta também, mas voltando. Relaxa, essa aqui vai pra mim, pô. Essa vai pra tudo tranquilo. Eu tô bem, mas tudo vai tá normal, tá normal. no script. E, então, cara, a hora que eu vi, tava lá dentro, engolido na engrenagem do negócio. Nisso, eu tinha ali uns 19, estava terminando a faculdade e tal. Meu pai vinha acumulando uma depressão. Então ele já teve uma época da vida dele que não ia mais no restaurante. Não tinha energia. Foi muito séria a depressão do meu pai. E nisso eu comecei a assumir muito o papel dele, porque eu sou o irmão mais velho, a minha irmã mais velha, eu tenho uma irmã mais velha, mas ela já não estava muito interessada e tal. E nisso comecei a representar o meu pai nessa sociedade. Em Madaloso são 3 irmãos. Que legal isso, hein, cara? Você assumir, porque, por exemplo, no momento que tá ruim, em vez de você falar ou criticar, você fala, cara, eu vou ajudar e até ele se recuperar. Legal, cara. Então, aí ele falava assim, olha, você tem que estar lá no restaurante o tempo todo, porque meus tios ficam o dia inteiro no restaurante, também. Restaurante também tem muito disso, a família passa o dia inteiro lá, velho. Tem que ficar lá direto, porque o pai não está indo e a gente não pode não estar presente, né, a partir do momento que os 2 sócios nossos estão lá. Eu ficava direto no restaurante. Então eu ia para a faculdade, ia de manhã e passava o dia no restaurante. Quando acabava a faculdade, trabalhava muito. E o curioso disso, eu tenho o mesmo nome do meu pai. Eu sou Carlos Roberto Madaloso Filho, né?
Então, além do restaurante, meu pai era o cara que representava a família fora do restaurante em associações, sindicatos, não sei o que, essas coisas Sim, todas. sim. E o Madaloso, por ser uma coisa tão simbólica, um restaurante tão simbólico em Curitiba, com peso, né, enfim, de uma empresa bem-sucedida, com tradição, tudo, esses sindicatos sempre convidavam. Meu pai sempre fez parte e não paravam de convidar. Eu falava, meu pai não vai mais. Não vai mais porque o cara está doente, está em casa, ele não quer mais participar disso. Então alguém tem que vir. Quem que ia lá com 20 anos, eu ia. Mesmo nome, assinava a ata da reunião do sindicato, né? Estava lá representando. Então, eu muito novo, eu representava a família, o restaurante Madaloso, nessas associações. Associação na Brasel, que é a Associação dos Restaurantes, no Sindicato de Restaurantes, na Associação de Santa Felicidade, que tem uma associação comercial que meu pai fundou. E eu fazia isso. Então, por isso que eu sou tagarela e falo em público, porque desde então eu tinha que pegar o microfone e falar. Né? Tem que falar. Mas tinha vergonha? Não, né? Cara, Né? não, mas no começo tinha, porque assim, eu tava pouca idade, pouca experiência, pouco conhecimento no meio de macaco velho. Pô. Os caras que estavam lá eram os caras da idade do meu pai que 50, 55, 60 anos, 45, eu tinha 20. Então, vou falar o quê? Vou pegar o microfone e falar, às vezes era debates com candidatos à prefeitura, essas coisas assim, que a gente estava com a associação, chamava os caras, né, para falar do bairro e tal. Pegar o microfone e falar o quê para esse cara com 20 anos de idade, 25 anos? Porra, eu ficava meio assim. Mas com o tempo você vai matando no peito, aí vai vendo que estamos aí, sabe? Vai. Então, muito cedo eu estava envolvido. E aí acabei fazendo administração, como eu falei para você, né? Eu tentei engenharia, direito, biologia, então passei em administração, que era mais difícil. Nossa, engraçado. Eu pensei que fosse tudo, que a família toda focasse. Não, melhor ser restaurante, tomar conta do restaurante. Não, você tentou outras coisas. Tentei, mas eu era um aluno desgraçado, não estudava nada, não passei em nada. Acabei passando em administração, que era mais fácil de passar. Mas acabou que funcionou, porque daí, para mim, eu que continuei com os restaurantes, assim, continuei nessa lida, foi um curso que me deu uma base interessante, assim. Mas os meus irmãos, por exemplo, minha irmã mais velha é jornalista, mora em São Paulo. Ela é a mais velha de vocês? Mais velha, nem sei a idade agora. Não. Mas é a mais velha. Delicado, se vacinou já... Tá com, sei lá. Mas ela tem 3 anos mais que eu, mas é mais velha e é jornalista, hoje é escritora, foi morar em São Paulo. Tá? Eu que fiquei no restaurante, principalmente, porque meu irmão também trabalha, mas ele entrou depois, então eu no restaurante. Ele é advogado de formação e administrador de empresa, meu irmão mais novo. E minha irmã mais novinha, velhinha, é médica. Então a galera espalhou assim. É bem diferente, né? Eles buscaram as suas carreiras, assim. Mas eu, quando fui fazer vestibular, não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer. Como eu te falei, até hoje, sei pouco. Não, mas então, eu sou geminiano, a gente acabou de conhecer, ele falou que era geminiano. O geminiano vê tudo oportunidade, eu posso fazer isso. Eu acho que você sente isso de fazer assim. Totalmente. Assim, exemplo, eu toco, eu tive uma banda de rock. E aí eu falo assim, nossa, eu vou fazer isso, eu quero fazer, eu consigo fazer. E eu falo assim, eu faço. O geminiano tem muito disso. Cara, eu tenho muito disso, não sei se é porque eu sou geminiano ou não, mas eu tenho muito disso, velho. Tudo eu posso fazer. Não, e aí eu vejo alguém e falo assim, cara, eu posso fazer melhor. Isso aqui, eu vi alguma coisa e falei assim, cara, eu posso fazer melhor. Só me conecto com as pessoas certas, mas eu falei, pô, eu consigo fazer isso. Às vezes não dá certo, mas aí tu desiste, né? Fala, isso aqui não dá, não tem nada a ver comigo. Mas é interessante experimentar. Eu acho que o geminiano tem essa... Eu falei de geminiano porque a gente chegou um momento que a gente consegue se igualar, quando a gente fala muito. Mas, efetivamente, é muito engraçado. Você consegue fazer muita coisa. E é isso que eu acho que é interessante em você. Você não faz... Se eu falar que você fala assim, não, você só é um cozinheiro, chefe... Não. Você não tem problema de ter televisão hoje. Eu estou fazendo um programa de televisão. Estou na RIC, gravo lá, mas porque eu falo bastante. Bem diferente. mas também tem outra coisa, mas que eu já noto muito claro em mim, a gente é menos especialista, eu acho, é muito genérico, né? Posso fazer isso, aquilo, mas assim, hoje eu olho e falo, cara, nunca desenvolvi nada que eu tivesse que ser muito especialista, me aprofundar muito e ficar concentrado em repetir aquilo milhões de vezes. Isso eu não consigo fazer, cara. Tipo, mesmo na cozinha, assim, eu vou, entendo, conheço, mas se eu tiver que ficar ali, repetir milhões de vezes para ser um cara muito perfeccionista naquilo, fodeu, eu não faço. Então, também tenho isso, porque é muito complexo, porque eu falo de muita coisa, então eu trabalhei em agência de publicidade, falava com muita gente, eu tenho que falar com uma pessoa
mais top com a pessoa. E tem que ser claro, porque eu também sou professor de marketing, então tem que ser claro e repetir vários exemplos que eu posso explicar para a pessoa. É diferente, você consegue fazer isso, você consegue andar. Por isso que a gente estava conversando, falando assim, vamos trazer o Beto, porque o Beto tem aquela sensação de ser o amigão. E o curitibano não tem essa coisa de falar assim, ele é mais frio. Não, você chega. Pode não ser, a gente já falou assim, pode ser marketing, mas ele então era bom marqueteiro. Meu jeito, velho. Mas isso é bem interessante. E aí você foi lá, se formou em administração, e quando é que começou efetivamente... Porque também existe agora um gatilho de empreendedorismo que tu fez. Mas que na época sim. não falava de empreendedorismo, né? Quando é que você saiu, tipo, do Madaluz? Foi obrigado? Você montou? Foi uma angústia sua de quero fazer alguma coisa? Ainda foi puxado ali, porque... bom, trabalhei anos ali e assim, uma coisa interessante, eu sempre recebia, ia com os clientes na mesa, né? O cara identifica, você é o filho do dono, não sei o quê, tá? Até eu falo muito sobre essa história de filho do dono, que é um rótulo que a gente carrega, velho, que é horrível, né? Eu imagino. Eu detesto isso. Porque o filho, eu digo isso, o filho do dono é ruim porque ele não é ninguém, mas esperam que ele seja alguém. Então você não é, você é o filho do dono. E esperam, é uma expectativa a vida inteira. Pô, será que ele vai dar conta disso aqui? Será que ele vai ser alguém? Quando você não é ninguém, né? Porque o filho do dono não é ninguém também, mas quando não é ninguém, não tem essa relação de ter um compromisso, pô, você tem um caminho a decidir, a escolher, a fazer, trilhar teu próprio caminho. O filho do dono fica muito preso com isso, né? Vai ultrapassar o pai, né? Tem muita dessa ideia horrorosa. Vai ser melhor que a família, vai crescer mais que o pai. Tanto que falam muito esse negócio assim de geração, né? Pai nobre, filho rico, neto pobre. Que as gerações... porque é o último que apaga a luz, né? Cara, tem umas coisas, velho. É maior depressão, cara. Mas então, tem uma parada que é muito legal, que aí eu acho que é bom compartilhar contigo, que é 91%, apareceu na BBC, que 91% dos pensamentos negativos não acontecem. Eu falei, cara, que legal, cara. Porra, que máximo, cara. Não, ótimo. E isso que é bom, e eu também compreendo já isso, assim, que muita dessa carga que fica, assim, o pessoal fala assim, pô, é engraçado ver você, dono de restaurante, você leva alguma leveza. Tem um pouco disso, assim, eu já percebi que muita coisa que eu ficava remoendo, achando que, puta, que é difícil, que é uma desgraça, que é cansativo, não sei o quê, que eu reconheço que tem isso na profissão, mas beleza, tem, e vai, vamos lidar com isso, né? Vamos tirar isso da mente, assim. Mas voltando, aí muitos clientes, né, tem que abrir Madalosso em São Paulo, tem que abrir Madalosso em Londrina, Maringá, Camboriú, não sei o quê. Hoje você ia fazer um McDonald's. Era muito pedido, mas o meu pai, naquela situação que ele estava, e eu acho que em algum momento da vida dele ele foi querer fazer isso, abrir fora e tal, acabou que não evoluiu e naquela a situação da depressão e tal, ele acabou que nem queria mais saber desse troço. Pô, ele queria diminuir o restaurante, não ampliar. Mas eu estava naquele ritmo de, porra, agora eu era novo, queria fazer e tal. E vinha muito isso e tal. Então, esse era um fator que fala, pô, a gente pode pensar em expandir. E outra, assim, que aquele era muita cabeça para um lugar só, que é o Madalosso. Por mais que ele seja grande, ele é um restaurante só. Então, não tem tanta decisão, precisa ter tanta pessoa ali decidindo junto. Já são 3 sócios, mais eu. Começou um conflito muito sério com meu pai. Né? Então, não um conflito muito sério, mas assim, eu vinha com essa energia toda, queria fazer mudança, sair de uma faculdade de administração, querendo inovar e não sei o que e tal. E uma família muito tradicional, com aquele negócio, assim, não mexe. Então, também... Tá dando certo, né? Tá dando certo, e com muita razão. Também tem muito disso em muitas famílias, que assim, o filho nunca é reconhecido pelo pai como alguém capaz, profissional, nunca é visto como um profissional, é sempre visto como um filho. Acontecia comigo igual. Assim, o filho também não consegue ver no pai, né? É uma relação familiar muito melada. Complexo. Né? E aquele troço, porra, comecei a ficar uma coisa meio doentia, assim, vivia um troço ruim. Porque não conseguia avançar, porque continuava aquele papel do filho do dono. Eu falava, quando é que eu vou ter um reconhecimento do meu trabalho, da minha carreira e tal, né? Se eu ficar aqui a vida inteira, eu não vou ter esse reconhecimento. Eu nunca vou saber se eu sei fazer isso de fato, do meu jeito. Eu vou ser sempre... Tá navegando nessa esteira, filho do dono, né? Sempre filho do dono, na esteira, do mesmo lugar, de um troço que foi criado 40 anos atrás, agora quase 60 anos atrás, que foi criado por outras pessoas. Né? Então, eu tinha muito comigo, falei, pô, eu preciso sair daqui. E aí vem um processo longo até, de uma
de um conflito ali, porque quando eu comecei a falar, eu quero empreender, e eu já tinha até feito uma reserva, que meu pai tem mais um, minha família, meu pai, né, tem mais um restaurante que é a Fadanelli, que é um pouquinho antes do Madalosso, ali em Santa Felicidade. E eu cuidava junto, Madalosso e Fadanelli, circulava ali. E no Fadanelli eu fazia o financeiro. Eu fiz uma reserva ao longo do tempo que eu fiquei lá, eu fiz uma reserva financeira e tinha um bom dinheiro lá guardado. Eu falei, ó, agora que eu reservei esse dinheiro, eu quero abrir um restaurante próprio e eu vou usar esse dinheiro que eu reservei. Porque o meu pai começou a investir em imóveis, né, comprar terrenos, isso aqui, que também é uma tendência de quem tem empresa tal, e imobiliza a grana. Eu falei, pô, mas eu que segui essa carreira de ter restaurante, eu quero usar também para mim, porque meu irmão começou a trabalhar com terreno. Enfim, ele foi para um lado e eu falei, agora eu quero pegar um dinheiro e seguir a minha carreira, que é ter restaurante. Todo mundo já tinha vazado. Minha irmã mais velha já estava em São Paulo nessa época, ou indo para lá, por aí sim. Só voltando à história do signo, dizem que o geminiano é um signo muito inteligente, mas muita dúvida. Então ele demora mais para sair da casca. Porra, vale, não vale? Imagina quando você tava já com a grana e trabalhando isso, né, na tua cabeça. Pô, eu vou, não vou, mas o que vão achar, né? Eu acho que eu tenho isso. Eu não sei se em tudo, mas tem. Mas lá em casa são 3, né? Minha irmã mais velha, mais nova e eu, são 3 já. Enfim, aí eu comecei, eu quero fazer meu negócio próprio. Eu já tinha estudado, já tinha feito curso de cozinha, já tinha feito um estágio em Nova York, num restaurante lá, em cozinha e tal. E vou abrir. Porra, meu pai odiou aquela ideia. Falou, não, velho, você não vai fazer isso. Você tá louco, porra. Mó pessimista, né? Também, assim, uma coisa muito, não diria nem pessimista, mas assim, insegura, assim. Vê esse carinho de proteção? Fala assim, pô, porque ele sofreu no início, e não só, mas assim, a ideia de que a gente não ia dar certo, assim, tem a proteção do filho, então a proteção vem assim. Falou de proteção, ele falava, olha, eu não pude escolher, porque onde é o Madalosso hoje minha família veio do Rio Grande do Sul, se instalaram onde é o Madalosso, hoje é um terreno ali, não tinha um restaurante, o novo, né, o grande, e plantavam uva ali para fazer vinho. Então não dava certo, uma família muito humilde, não dava descalço. Na frente tinha um restaurante pequeno chamado Flórida, 6 mesas, que o cara falou, quero ir embora, falou com o meu nono, e meu nono falou, eu pego esse negócio. Deixou umas dívidas, o cara pegou, tudo minúsculo. E então meu nono pegou esse restaurante e colocou meu pai para trabalhar de garçom, com 17 anos, e minha tia com 23, cozinheira. E o tio Ademar, que era o falecido tio Ademar, mas que era casado com a tia Flora na época, ficava na recepção ali e tal. Eram os 3 trabalhando. Depois começou a colocar funcionário. Então começou no velho Madalosso com 24 lugares, 6 mesas, minúsculo. Só os 3 ali e tal. E quando meu pai começou, ele nunca tinha entrado no restaurante antes. Então ele nem sabia o que estava fazendo. Começou a servir mesa. Falava italiano, tudo grosseiro, assim, aquele português mais ou menos. Enfim. Estou falando isso por quê? Porque quando eu fui... E é uma vida dedicada a isso, né? Vida, sim, todo imagino. mundo, vida inteira, todo dia da semana, toda noite da semana. Quando eu comecei a falar de abrir meu próprio restaurante, eu falei, cara, eu não tive a oportunidade que você está tendo agora de escolher outra profissão, né? Você pode abrir, na época era uma onda, assim, uma loja de celular, olha aí. Você abre uma lojinha de celular, tranquilo, você trabalha com isso, não se incomoda, porque, pô, você... Era menos arriscado, né? Você vai abrir uma lojinha de celular, tá? Menos tempo de trabalho, menos arriscado, o negócio, né? Se der errado, você já inventa um negócio e tal. Veja teu irmão, trabalha com terreno, ele tem uma vida mais tranquila um pouco, o cara tem final de semana, por exemplo, você não vai ter, né? Você já não tem, não vai ter. Porque eu já estava no restaurante. Cara, foi uma novela, assim, porque eu insisti, eu falava, pô, mas imagino, pô. Nisso eu estava com 26, 27, por aí, e quando começou essa conversa toda, e eu falava, cara, eu tô aqui a vida inteira envolvido com isso, né? Nasci ali dentro, mas assim, dedicado àquilo uns 10 anos, assim, envolvido de verdade. Eu vou parar agora, com 27, para tentar outra coisa e me arrepender de ter feito outra coisa, né? Então eu vou tentar mais um pouco. E insisti. Aí um dia, de tanto encher o saco, a gente almoçava todo mundo junto, sempre. Minha mãe faz almoço segunda a sexta-feira, então é ordem lá. Meu pai, minha mãe e os irmãos. E aí no almoço falava, olha, eu quero abrir um negócio. Tá? Aí um dia ele falou, cara, tudo bem, parar com essa história. Você vai abrir um lugar longe, pequeno, porque se não der certo, ninguém sabe que é nosso, a gente não pode dar errado esse negócio. Eu falei, beleza, vou tentar isso. Cara, achei um lugar, levei meu pai e minha mãe. Foi uma novela, porque daí minha mãe entrou em cena, falou, cara, não precisa ser pequeno, teu pai é um cara
empreendedor, pô, tá aí com o maior restaurante do Brasil, não sei o quê. Vai para cima, você estudou, enfim. É legal, né? Ela jogou. Foi, bom. peitou e tal. Aí achei um imóvel aqui no Rua Itupava, uma casa grande. Eu moro em Itupava. Você mora ali? Eu moro em Itupava. Você conhecia a Forneria Copacabana lá, não? Conheci. Ah, conheceu? Agora tá fechado, né? Tá fechado. Agora não é mais. Não é mais eu. Mas eu moro mais lá para baixo. Mas eu moro em Itupava. Então, ali. Aí achei esse imóvel. E foi ali o primeiro. Então, que legal. Reformar, não sei o que e tal, foi meu primeiro restaurante. Então, até quando eu fui me desfazer dele, que eu vendi o ponto, né? Eu passei o ponto, pô, foi uma dor, assim, porque Imagina, é um filho, era né? minha identidade e tal. Então, assim, o negócio de empreender tem muito isso, assim, de você materializa algo que está dentro de você, você dá cara para uma coisa que é você, assim, ainda mais na gastronomia, né? Empreendendo, você põe uma alma num restaurante que é a tua cara, né? Então aquilo tinha muito meu. Mas eu lembro, agora só para fechar a história, então foi meu primeiro restaurante, né? É uma pergunta que eu respondo em meia hora, mas quando eu comecei a obra ali, meu pai apareceu no começo, nos primeiros dias ali, né? Foi difícil pra cacete pro cara aceitar e tal. Então vamos fazer, tá aqui. Pegou esse dinheiro que você tinha reservado, tá aqui, vai fazer. E aí... Ele foi com gosto ou com crítica? Não, apareceu lá, daquele jeitão, como quem não quer nada. Puxa, mas você tá ali, como é que vai ser e tal? Ah, eu falei, chamei no canto, falei, cara, se você vier aqui e der opinião no meu restaurante, não é mais meu. Então você não pode vir aqui. Você não pode vir aqui. Foi um climão, assim. Só curtir, né? Puta, né? Ter que falar isso pro meu pai, porque eu tinha essa coisa que se fosse ele meter o dedo lá, ia ser outro restaurante, ser o restaurante dele. O cara não apareceu mais. Nem na inauguração ele foi. Mas é bom. É bom também. Mas assim, é bom que você ficou com mais coragem. Que você poderia ficar meio receoso. Pô, ele vai chegar ali... Não, cara, ia ser muito ruim. Se ele colocasse... Muito do que tem lá, claro, trago de ensinamentos que eu tive trabalhando com a minha família, Sim. obviamente. Mas assim, se ele começasse a coordenar aquilo e começar a decidir projeto e tantas outras coisas, cara, ia ser mais um restaurante que não era meu. Então aí, claro, aí a gente fica esse troço, a gente se afastou um pouco nisso de trabalhar e tal, mas depois a nossa relação melhorou muito, porque eu tinha um meu restaurante que ia bem e ele me olhava como um cara, pô, esse cara agora é um profissional de mercado, tem um negócio dele, e aí a gente vira família de verdade. E decolou. Não é tão fácil assim, né? Não, imagino. Foi bem. Mas eu imagino que decolou, porque as coisas estão... Não, foi muito bem no começo, assim, um fenômeno, foi muito legal no começo, assim. E é ruim, né? É ruim ficar na sombra, né? Tipo, cara, para mim era uma... assim, a gente fala muito, e vejo também outros caras falando sobre qual é a motivação de empreender. Por que alguém empreende, né? Fala-se muito de necessidade, assim, o cara quer fazer alguma coisa da vida, ele vai trabalhar ou ele vai empreender e vai achar alguma coisa que ele gosta de fazer. Então, primeiro isso. Mas tem muitos fatores também que levam a empreender, que são fatores que não têm a ver com amar aquilo que faz. Ah, eu amo fazer quibe. Não, você vai começar a empreender porque a pessoa era casada, separou, vou fazer o que da vida? Vou empreender. E aí entra um dinheiro, a pessoa fica feliz. Opa, eu preciso fazer uma grana, vou empreender. Às vezes é inveja, às vezes porque não quer... Como assim? Tem até quem que fala isso, se não me engano, quem fala isso é o Facundo Guerra, um cara que eu sigo bastante, gosto muito das coisas que ele fala. Competição, puta, quer fazer isso, alguma briga com algum amigo, não sei o que, o cara vai para o setor porque quer ser maior que aquela pessoa, então é ego, é inveja, é ego, é ódio, é revanche. Isso leva a empreender. 7 pecados capitais aí tá... Eles movem a gente, né? São coisas que movem também a empreender. E no meu caso, agora voltando para mim, tirando um pouco esses exemplos, era imaginar que eu ia passar uma vida inteira frustrado por ser filho do dono e nunca ser, quem é esse cara? Né? O que ele representa como profissional? É filho do dono, o cara tá lá, ele tocou o negócio da família. Para muita gente isso não faria diferença nenhuma. Para mim isso incomodava. Sou eu. Claro, incomoda por qualquer pessoa. Eu não sei, talvez não muita gente toca o negócio, mas para mim não era uma coisa que fazia sentido naquele momento. Então eu falei, vou fazer meu negócio, vou tentar fazer a minha identidade um negócio e tal. E aí fui por isso, de sair daquele universo do Madalosso ali. Apesar de não ter saído totalmente, né? O lugar é minha casa praticamente, mas assim, não trabalho mais lá e tenho meus negócios. E vem cá, e aí você hoje tem, aí depois você construiu outros restaurantes. Como? Aí começou, eu quero mais ou não?
efetivamente você viu a oportunidade? Porque existe a Cara, oportunidade e existe a vontade de crescer, que é a ambição, né? então, cara, isso também é louco, assim, porque muitas vezes eu tenho a sensação que é uma besteira. Você tem um negócio, funciona bem e dá resultado, para que ter mais um? Você não tem muito porquê. É porque não é franquia, são restaurantes diferentes Já tem tua cara, teu negócio, você está ali com a tua e equipe. tá puxando mais trabalho para você. Isso, daí tem que fazer, tem que pensar em fazer mais, mas então eu oscilo muito nisso. Eu me questiono muito, por que fazer mais que um? Agora estou com 3. E em outros momentos é muito natural, porque a melhor parte de você pensar em ter um restaurante é na concepção de um projeto, de uma ideia. Você materializar aquela, puta, que legal pegar esse espaço aqui, transformar num restaurante, como é que ele ia ser, como é que a pessoa ia entrar, como é que ia ser servido, não sei o que, quem são esses clientes, que experiência é essa que a gente vai passar para esse cara. Você pensar você ter essa ideia e transformar ela em realidade é uma coisa muito do caralho. É a melhor coisa que tem. Né? Isso aqui que a gente está fazendo agora, já estava, ó, Seu projeto está maquinando ali. mó tempão. Você lembra que eu falei que fui pro Rio, voltei, cuidei da minha mãe teve coronavírus, já tinha que ter voltado, ó, há muito tempo. Eu falei, cara, e aí quando não encontrou a pessoa certa, eu falei, putz, vai estacionar, a coisa foi. É muito duro. E aí você vê isso aqui se materializando, porra, cara, é legal, é um puta prazer, Cara, assim. pô, legal. Então, o restaurante tem muito isso, assim. Eu acho que esse é o lance maior, porque ele dá vazão a uma criatividade. Né? A gente deposita uma criatividade no troço. Então, e o duro depois é tocar essa porra desse restaurante, que é um saco também, né? Cara, Depois da é inauguração, legal, porque você constrói ali muitos relacionamentos com pessoas que trabalham com você. Você tem uma vida de relacionamento com tua equipe, com clientes. Você toca a vida de muita gente também. São amizades que se desenvolve ali e tal. É a tua atividade, você acorda todo dia para tocar alguma coisa. Mas eu comparo, não, com comparação meio esdrúxula até, mas assim, o empreender é ficar com alguém. Você tem aquela emoção de tentar, de conquistar, e vá, né? E você tem aquele momento ali. E o administrar é casar. Você todo dia lidando aquele troço ali e fazer ele ser uma coisa gostosa de você conviver. Não dá para dizer que uma coisa é melhor que a outra. As duas coisas são legais. Né? E também são difíceis, também tem os seus problemas. Mas tá. Então a tua pergunta assim, empreender, por que aumentar e tal. Aí eu acho que a gente tem um negócio da ambição. E a ambição, para mim, aí tem essa questão. Me parece um fator mais externo, e quando eu falo de empreender por inveja, é um pouco isso. É um fator mais externo do crescimento alheio. Porra, aquele cara tá assim, aquele outro tá assim, a gente tá parado, eu preciso fazer mais, não sei o quê. do que um fator interno. Você fala assim, cara, por que eu tô fazendo essa porra aqui, né? Por que eu vou abrir 10 negócios? Que lógica é essa? É um pouco de vaidade, é um pouco de ego, né? É poder. Cada um tem uma dose maior ou menor, né? A gente é movido a isso. É uma coisa, é um paradoxo muitas vezes, né? Porque não tem porquê assim. Mas, ao mesmo tempo, tem uma lógica que explica isso também, que eu entendi uma necessidade de empreender, de ampliar meus negócios, porque a gente pode melhorar em muitos aspectos. Quando você tem mais negócio, você pode fazer uma gestão mais robusta, você pode investir mais em treinamento, porque você tem mais faturamento, então você dilui sim. E você contrata pessoas mais competentes para cuidar da gestão do teu negócio. E, de certo modo, pensando assim, você se liberta um pouco mais da operação do negócio, que é uma coisa que prende muito no restaurante, todo dia, o dia inteiro, envolvido com aquilo. Quando ele aumenta um pouco, você não está mais muito na operação, você está mais na parte estrategista, assim, a parte mais intelectual da coisa, digamos, né? Então, isso também é um fator, mas esse é um dos fatores. O outro fator é um pouco dessa comparação, né? Essa vaidade, não sei o quê. Às vezes uma ambição natural de falar, porra, seria legal ter mais um, porque pensar num projeto novo é gostoso. Tem muitos fatores que levam a empreender também, então não tem uma resposta única, assim, eu acho. Enfim. E essa coisa E aí a gente fala que quando você mistura restaurante, a gente tinha começado lá anteriormente de falar de rede social, de experiência, que você já consegue. Como é que tu começou a conectar? Porque aí nasceu, a gente está falando de restaurante, mas aí nasceu uma personalidade daqui de Curitiba, né? O cara que todo mundo quer falar. E aí a rede social, puf, cresceu. Todo mundo falou assim, pô, mas o Beto, não sei o que lá. Como é que você se dá com rede social, exatamente? Mas então, a rede social ela é
que palavra que eu vou usar? Assim, ela é um instrumento que dá vazão à minha necessidade de comunicação. É isso, basicamente é isso, porque não... Vou voltar lá aquela coisa do Gemini. Porque eu não uso pra nada, a não ser ficar falando. Mas qual a rede social tu usa? Hoje o Instagram. Só Instagram. Só Instagram. Porra, imagine, tiver que lidar com mais 3, 4 velhos do céu. Pô, se fosse o Twitter era uma loucura. Não, uma loucura. Não, eu entrei, eu tinha um Twitter, até postava uma época, e é legal, assim. É bom pra ter guerra. E aí parei. Aí fui voltar agora, pouco tempo atrás, velho, quando eu comecei a olhar assim e dei, sei lá, 2 tweets ali, eu falei, meu Deus do céu, cara, isso aqui não é tão legal. é guerra. É meio guerra. É guerra. E não, cara, e assim, é algo que... O próprio Instagram faz isso também. O Instagram tem alguns momentos que eu passo por isso, porque eu polemizo falando de política ali. Ele meio que deixa a gente doente, assim, às vezes. Eu também sinto aquela coisa. Ai, velho, eu não quero. Os caras vêm te xingam e tal. É completamente irrelevante, se for pensar, mas assim, naquele momento é uma coisa que incomoda. Você fala, puta, chato. Eu não lembro de ninguém. Você bloqueia? Cara, às vezes, assim. Eu bloqueei 3 mil pessoas já. 3 mil 3 pessoas, mil velho? Porra. Porque ficam falando, porque faz guerrinha. Aí quando um ofende o outro, opa, bloqueia. Eu não tanto, porque, sei lá, porque eu deixo ali, até porque eu acho engraçado que muitas vezes a pessoa que ofende, ela é muito do comportamento dela, assim, não é muito comigo, assim, ela faz isso meio com todo mundo, eu noto isso, assim, é o jeitão do cara, ele fala, e tem cara que me xinga, assim, me dá uma cutucada, eu falo, puta que babaca. Daí eu falo, cara, obrigado pelo comentário, Betão, porra, aquele dia eu tive no restaurante, eu falo, não pode ser que esse cara me xingou aqui, e ele gosta pra caralho de mim, o cara gosta de mim, sabe, então... Mas sabe uma coisa que é engraçada? É essa coisa, né, o cara xinga, dependendo do xinga, e aí você vai lá no perfil dele, você vê o cara tá com a família. Não é aquele cara que... Não, é coisa que sai na hora. O cara não se liga, velho. Fala, Ele não se cara, liga. Que isso, não se liga. Cara? Eu mesmo, assim, hoje porque eu faço essa análise antes de escrever, se eu vou falar xingar alguém e tal. Eu xingo coisas distantes, tipo o presidente, por exemplo. Mas ali, quando eu leio alguma coisa que eu não gostei, eu falo, cara, eu posso criar uma ideia que seja diferente dessa, colocar na minha rede, não vou ficar incomodando esse cara. Então, acho que muita gente chega naquele impulso ali, mas cara, o cara é legal, né? Eu volto e meio e falo assim, velho, vamos sentar conversar. Tem cara que me ofende, velho, passa aqui que eu agora tomar um café, a gente conversa. É mais fácil, né? Aquela agressividade não vai ser. Mas tem uma confusão com o prefeito, né? Bandeira vermelha, e aí todo mundo fala, o que aconteceu? O que aconteceu? Antes, eu tenho um negócio pra você. Ih, que horas são aí, velho? São 7h24. Ah, sossegado. 7h24. Escuta esse áudio aqui. Ixi, isso aqui é uma pergunta, tá? Olá, Betinho Madaloso, meu querido amigo. Você está dando esta entrevista valorosa ao pessoal do Morar em Curitiba, o querido amigo Davi. Eu quero te perguntar se você ainda está afim de me afrontar, Pia. Você não faça isso, porque eu gosto muito de você. Você disse que abriu o restaurantinho em plena red flag, na bandeira vermelha. Por favor, já está liberado, você pode abrir com distanciamento, com todas as normas corretas, tá bom, Betinho? E me chame para comer um dos seus pratos deliciosos. Se tiver pinhão, melhor ainda, tá bom, querido? Um abraço e um beijo, mas responda. Você vai me afrontar ainda? Tá, esse áudio é do Maionese, que trabalha numa rádio. Eu tive com ele segunda-feira. E ele trabalha com a gente, faz algumas parcerias com ele. Eu falei, cara, faz um... Ele geralmente vai fazer uma pergunta pra alguém. E a gente chama ele de Grequinha. E aí, Glequinha. Porque eu falei, pode tomar um processo. Se tiver um processo, a gente tira tudo. Não. Tudo bem. Eu falei, mas acusa a rádio. Antes de bater na rádio, bate na rádio. Não é em mim, não. Ah, tudo bem. Enfim, teve esse problema ali da bandeira vermelha. Na verdade, foi uma brincadeira que você fez. Não Mas foi tem muito gente brincadeira. Você acreditou, né? Não, assim, cara, aquilo era o reflexo de uma grande frustração do nosso setor, né? Que eu ali nem falei pelo restaurante só. Eu vou voltar um pouco para explicar isso, porque assim, quando a gente começou a ver as notícias, né, da pandemia, China, Europa, não sei o quê, e
primeiros casos no Brasil, ali, março, sei lá, em fevereiro, março e tal. E aí a cidade inteira se mobiliza voluntariamente, não foi decreto, para fechar os restaurantes. Então a gente começou a fechar os restaurantes e os restaurantes de Curitiba fecharam. Tudo. Fechou. E vários outros comércios fecharam voluntariamente. O prefeito mesmo não tinha feito um decreto naquele momento, em março lá atrás, de 2020. A gente ficou uns, 60 dias fechado, sem muito saber se abria ou não, né? Muita opinião pública em cima disso também, pô, vai abrir, não vai abrir, né? Todo movimento assim. Muito louco isso. Desde então, desde o começo de março ali, do começo da pandemia, as associações, o Nelson Goulart, que é o presidente da Brasel, o pessoal da Abrabar, mas especialmente o Nelson Goulart, que representa também bem o setor, se reuniu com secretários do governo do estado, a gente fez grupos de discussão no WhatsApp para falar sobre subsídios que pudessem sustentar o setor financeiro para a gente poder manter o negócio fechado. E a gente sabe disso, veio algum subsídio do governo federal, que durou pouco tempo, que foi suspensão do contrato de trabalho, algumas linhas de crédito e tal, mas... A carga horária também dos funcionários, né? A flexibilidade de carga horária, que durou lá 3 meses, depois emendaram mais um pouco, mas assim, aquilo que ofereceram não era suficiente para manter os negócios fechados, enfim. E aí, então a gente vem pedindo isso, pedindo desconto do IPTU. Nesse ano agora veio o IPTU mais alto, inclusive. Veio pedindo alguma coisa em relação a impostos, pedindo alguma coisa em relação ao poder de negociação do aluguel. Naquele começo, a associação pedia para o governo decretar o fechamento, porque daí a gente teria mais poder de negociação, então não vinha nada disso. Foi muito frustrante. E o que acontece? O nosso setor, ele acabou... E depois vieram as bandeiras. Bandeira laranja, vermelha, não sei o quê, fechamento, lockdown. Foi pior, né? O nosso setor é um dos setores, dos poucos setores, que foi mais prejudicado, porque é o setor que tem que fechar, que você para completamente de faturar para poder ajudar no combate à pandemia. Então, fecha os restaurantes, fecha casa noturna, fecha bar, fecha clube, fecha academia. Então, esses setores foram bem prejudicados. E o que a gente sempre falou assim, os setores e outros setores da economia cresceram. Então a gente sabe que, por exemplo, agronegócio, mas assim, alguns setores da economia cresceram muito durante a pandemia. Sim. Então alguns negócios iam bem, outros foram sacrificados por conta da pandemia. Então a gente falava assim, esses setores sacrificados, eles precisam de reparação financeira. É uma reparação, a gente fechou para ajudar no combate à pandemia, e a gente precisa de uma reparação financeira porque muitos negócios foram morrendo durante a pandemia. Então era para conseguir manter alguns ainda. E nada de efetivo, né? O que vinha era, 4 parcelas de R$250, cara, né? Isso não é nada, não ajuda em ninguém. Ao mesmo tempo, aí chegando perto para dar a tua resposta daquela postagem que eu fiz, a gente via ônibus circulando lotado. E isso mandam para mim, é incrível, os caras tiram foto... Eu lembro, a gente compartilhou, amor. Tiram foto de manhã, aquele evento, lotado. O evento, né? O evento do pessoal se abraçando, inauguração do Memorial de Curitiba, uma festa, velho. Proibido fazer festa com mais de 50, nem era 50, proibido fazer festa em Curitiba, com qualquer aglomeração de pessoas. A prefeitura faz um evento. Aí, manda notícia para mim, fecha leito do UTI, não sei lá onde. Que mais? E teve mais um caso pontual assim, que você fala, cara, isso é uma afronta. Os caras mandam a gente fechar nosso negócio. Tem negócio fechando de fato, matando o setor, gente desempregada e os caras fazendo o troço, sabe? Aglomerando no ônibus, fazendo festa, evento, não sei o quê. Então eu falei, cara, não dá mais, né? Então, já que é assim, aí vem a postagem. Já que a prefeitura descumpre os decretos que ela mesma impõe para a gente, eu também vou descumprir o decreto. Então eu falei, vou descumprir o decreto. E daí argumentei com um carrossel de postagem, mostrando a festa da prefeitura, o tubo do ligeirinho cheio, não sei o que, tal. Longe de mim ser um negacionista. Assim, inclusive, eu comecei contando a história que a gente fechou no começo, sem decreto, porque a gente entendeu a necessidade de fechar. A gente cumpre decreto, a gente entende que a gente está passando por uma pandemia, é bem evidente isso. E que a gente tem um setor que ele é um condutor, ele aumenta o problema, né? Porque as pessoas circulam, tiram máscara e tal, se abraçam e tal. Então não era negacionismo aquilo, a ideia era confrontar o prefeito e falar assim, olha, se vocês estão fazendo tudo isso e estão cagando, né? Vou usar agora para a gente editar depois, estão se lixando para o nosso setor,
eu vou abrir, né? Então vem muito de um rompante, assim, porra, não dá mais. E era uma coisa que como o setor não é ouvido, não estava sendo ouvido de maneira argumentativa, da boa vizinhança, de bom relacionamento, quando vem um negócio desse, parece que daí, opa, esse setor vai me incomodar. A ideia minha era incomodar mesmo. Falar, porra, caralho, vocês estão fazendo isso, a gente vai começar a incomodar muito mais. Ou vem o subsídio para a gente ficar em casa, ou você vai ter que achar maneiras de a gente abrir o negócio, né? Porque não dava mais. Então, sei lá, ali eu estava talvez representando muitas vozes que estavam querendo falar o mesmo. Talvez teve gente que achou que não, que eu falei besteira. E aí teve uma balança? Agora eu não lembro se exatamente... Muita gente criticou, muita gente apoiou. Eu teve um pico de acesso, mas eu acho que você lendo... O que o pessoal queria mesmo, a ideia é aquele dia, no decreto, eu falei, pô, se eu falei, eu vou ter que bancar. Nem que eu vou ter que abrir. A gente não estava planejado para abrir, foi uma coisa de uma postagem. Falei, pô, agora eu vou ter que abrir. Porra, me deu um troço, cara. Falei, puta, eu vou lá pro restaurante agora. Não tinha nem equipe, tinha um garçom. E o pessoal da cozinha estava lá, um garçom para atender os motoboy e o pessoal da cozinha para fazer delivery. Eu vou lá para ver o que vai acontecer, porque vai que dá uma multidão na frente do meu restaurante. Eu não sabia o que ia acontecer, porque é uma coisa que viralizou de um jeito tremendo. Assim. Fui pro restaurante, falei, estamos aqui. E foram até, a gente deu 3 meses, né? Separadão, ó, beleza. E no dia seguinte a gente fechou de novo. Mas o que o pessoal queria mesmo que eu fizesse, muita gente do setor, você falou que ia abrir, agora você vai abrir. Então, muita gente me chamou de covarde depois. Você falou que ia abrir e não abriu. Mas covardes são eles que nem postaram, né? Então, nem colocaram a cara. Eu dou a cara, eu me ferro, dou a cara, mas assim, você é covarde. Eu falei, bom, covarde você não tá quieto aí, faz 2 anos, não faz nada, né? Mas enfim, não importa muito isso, também não é onde eu quero chegar. Ali teve uma repercussão, assim, que rolou até uma coisa meio contraditória, porque assim, eu sou o cara que... Tanto protege, fala de vacina. Eu cuido da proteção, eu não sou negacionista, eu entendo que a gente tem que cuidar com tudo isso, e de repente eu viro a chave e falo assim, então eu vou abrir. Então ficou um troço, porra, que louco é esse, né? Mas justamente não era para abrir, era para gerar essa provocação. E aí vem, sei lá, aí aquele dia que eu vi que, cara, sai gente do que é lado, gente do Brasil inteiro escrevia e mandando mensagem e tal, e uns me xingando, eu falei, caralho, sabe, gente que não tem cara. Aí tem que deixar o telefone e... não tem perfil, você vai olhar, quando o cara te ofende, você vai olhar o perfil do cara, não tem seguidor, não tem foto, esses caras, sei lá, né, tem que lidar com isso, infelizmente, mas faz parte. Então era isso, a postagem era isso, assim. Era muito mais simples, né? Mas é porque, assim, o que eu entendi? Eu entendi que faltou uma unificação da comunicação, sabe? Fica, abre, não abre. E Curitiba sofreu muito, cara. Sofreu muito por ficar fechado, entendeu? As pessoas respeitam mais. Então isso é muito mais chato. Por exemplo, eu estava no Rio e eu vi gente sem máscara. Não existe máscara no Rio. Não existe. Agora, assim, a gente está vivendo, daí na minha percepção também, né? A gente está vivendo uma condução, uma gestão de pandemia completamente aloprada, desorganizada, porque não tem uma muito, ou se agora começou a aparecer um pouco mais depois que entrou o último ministro, aí talvez tenha cuidado um pouco melhor isso, esse Marcelo Queiroga. O que a gente viveu, cara, era um negacionismo violento do governo federal, tentando ocultar informação, né? Eles tinham, incentivando as pessoas a saírem, a não usar máscara, assim, não existe, né? E aí vem o trabalho de governos e prefeituras tentando vamos conter e tal. Eu falo isso dessa desorganização por quê? E a gente fala, pô, foi foda aqui no Brasil, a gente ficou fechado, Curitiba fechou. Cara, eu tenho amigos meus na Europa, na França são 6 meses fechado, né? Aqui, se a gente juntar tudo, deve ter dado, assim, de decreto, não deu 2 meses, por decreto. Mais a parte que a gente fechou voluntariamente, vai dar 3, 4 meses. Por decreto não deu 2 meses. Na Europa, na França, uma amiga minha mora lá, 6 meses, fechou em outubro, voltou agora em março. Fechado, ninguém abria. Na Dinamarca, a mesma coisa. Em Portugal também, super rigoroso, tal. Eu não lembro, parece que na Austrália também tem um fechamento assim, forte, tal, para depois voltar a funcionar. E aqui a gente não viu isso, foi completamente desorganizado. Então, por isso que era, abre, fecha e tal.
E a gente está tendo aí o Brasil como, né, a piada da pandemia. Assim, não sei se só o Brasil, mas a gente sabe que o Brasil é a pária na condução da pandemia, que é um fiasco. Então, não dá nem para reclamar desse fechamento, mas assim, por que nos outros países funcionou e foi mais rigoroso e tal? Porque vinha subsídio. Então essa menina falou assim, ó, lá repara um faturamento de empresa. Então eles pegam o teu histórico, se caiu na Dinamarca, se caiu mais de 30%, faz uma média. O governo repara o teu faturamento, ele recoloca salário de funcionário, assim, para manter as pessoas. Então, o cara fica em casa, beleza, fica em casa. Aqui, pô... Não, aqui é cada um por si. Então não vinha reparação financeira, todo mundo fala assim, precisamos abrir. Então, o discurso de abertura do presidente, falando temos que abrir, claro que tem apelo, e claro que as pessoas se engajam nele. Por quê? Porque não tem subsídio. Eu preciso comer. Claro, você tem que comer, porque ninguém está te ajudando a comer, você vai ter que trabalhar. Sim. Se o governo dá subsídio, ele consegue te manter em casa. Então, essa é a minha análise que eu faço. Assim, foi um fiasco, foi uma descoordenação completa. Ficou muito confuso. Eu falando aqui, a gente repara que o prefeito não fala com o governador, a gente reparou algumas coisas bem gritantes. Nesse meio tempo que você fez um programa de televisão. Agora está tocando um programa de televisão. Por que televisão e não internet? Não, porque me convidaram. Eu fazia na internet. Assim, É aquela história que eu queria fazer, não sei que é a oportunidade. Pintou. A Mabel, né, que me convidou, que é uma produtora, ela já tinha me convidado para participar num outro programa metade do ano passado, final do ano passado e tal. Daí eu falei, não estou conseguindo. Eu tinha um trabalho muito grande com a revista Tutano, o portal Tutano, o Fórum Tutano é um negócio meu que eu comecei em 2000, é um outro negócio que não é restaurante, mas tem a ver com gastronomia. Tutano Gastronomia. O que é o Tutano? Tutano começou como uma revista, porque eu não consigo parar de falar. Eu lembro de uma revista. Isso, porque eu sou comunicativo pra cacete. Revista, rede social, portal na internet, era uma plataforma de comunicação sobre gastronomia. Brasil? Um alcance nacional porque... Internet. Mas falava localmente. Então, até uma decisão nossa na época, falar coisas do mundo todo, aí a gente decidiu falar, não, vamos trabalhar Curitiba, né? Falar muito regionalmente. E ela permeava assuntos políticos na relação tipo calçada, iluminação, segurança, políticas públicas de alimentação, várias coisas assim. E cresceu. A gente tinha revista impressa, migrou para portal, até que para monetizar, para transformar em negócio de fato, ter faturamento, a gente entendeu que tinha que fazer evento, que era onde talvez saísse. E aí a gente fez 3 eventos, até o ano passado, e agora está tentando viabilizar esse ano também. Enfim, falou da Tutano. E aí eu também gravava uns vídeos de gastronomia, eu fazia um monte de coisa, né? Fazia uns vídeos de gastronomia na Tutano. Fazia tudo muito desorganizado, ou normal? Não, até que porque tinha essa plataforma chamada Tutano, então tudo acontecia ali. Tinha uma galera, tinha um público, tem um público, assim. Pô, no evento da Tutano... Até hoje. Aí eu queria chegar nisso, eu acho. No evento da Tutano, eu já vou chegar. O primeiro evento, a gente colocou 700 pessoas no auditório, num evento de um dia inteiro de palestras. Puta do evento, lá no Madaloso. Porra, claro. Levei para lá, queria trazer para casa. Melhor. No segundo, tinham 1.000 pessoas, 1.000 e poucas pessoas assistindo. Cara, é um troço fantástico, assim, né? O pessoal vai lá falar em público, os convidados nossos, os chefes de cozinha, donos de restaurante. É um auditório muito legal. E no último agora, com a pandemia, a gente fez um evento virtual. Então, teve alcance no Brasil inteiro. Baixou muito o público, a gente tem uns 300 inscritos e tal, mas um alcance bem foda. Tipo, cobrando. Sim, legal. Patrocinadores, né? Então, eu pensei que a pessoa, você levava para a pessoa consumir lá, tipo, comer. Não. O cara se inscreve do evento, paga o evento, patrocinadores bancando o evento junto. Muito bacana. Bom, e o Tutano ocupava um tempo sinistro, assim, era muito envolvimento com aquilo, muita energia e tal. Aí, o ano passado, eu falei, não faço mais. Né? Agora, no final de... Então, eu estava falando da Mabel, que me... Você era o head de conteúdo, de tipo, era o que tocava? Sim. Eu fazia isso, velho. Que loucura, cara. Claro, junto com uma editora. Beleza, mas os caras tinham mais mas você que tinha que bater o martelo. Não, o negócio era comigo, assim. Tanto que o meu cargo lá, mesmo sem ser jornalista, era editor-chefe, né? Eu que conduzia todas as pautas junto, todos os assuntos saíram do Tutano estavam envolvidos, 100%. Tudo que é na revista, todos os palestrantes eu convidava para falar no evento, sempre, E aí, cara, eu tava assim, falava, cara, não aguento mais, velho. Puta, fazer esse evento é um trabalho imenso, do ano inteiro, assim.
E aí no final do ano eu falei, não quero mais. Todo final do ano eu falava isso. Né? E as minhas parceiras, a equipe da Pulp, que é essa editora, fora não deixava de jeito nenhum, né? Amo elas, assim, a gente tem um trabalho lindo junto, assim, a gente está super bem. Nesse ano eu falei, não vou mais. Eu não vou, nem me ligue mais. Enfim, e eles estão tocando. Né? A Dani Volkov, que produz o evento, eles estão tocando. É legal tocar também, né? É. Não depende só de você, né? O negócio tomou uma proporção, tomou um tamanho, uma projeção que ele tem vida própria, assim, elas Legal. tocam super bem, são pessoas muito, muito competentes. E aí eu saí e falei, esse ano não vou mais. E aí consegui aceitar, respondendo agora, aceitar o convite da Mabel, que falou assim, vamos fazer esse programa? E é quando? Eu sei que tem, mas eu não... Não, cara, a gente grava não toda perco. segunda de manhã, é muito bem organizado, para mim é fácil até, porque eu dedico um dia da minha semana para ir lá. Sim. E ele vai ao ar todo sábado. São 8 episódios, está indo para o quinto ou sexta, quase acabando. Que é basicamente isso, a gente faz uma receita, eu com um convidado, dentro do restaurante, e aquilo vai para o ar e a gente fica batendo papo sobre algumas coisas. Teu também? No Madá, no meu restaurante, Legal. na cozinha do Madá. Aí, você lembra daquela coisa da experiência? Isso também isso aí. A pessoa Isso aí. tá chegando lá, é o Masterchef. Aquela pessoa chega e fala assim, é incrível você olhar e falar assim, aquele bife estava gostoso. Como se você não provou? Mas Dá pra ver. aquela sensação de falar assim, poxa, legal. E se o chefe tá falando assim que é gostoso, putz, vai falar que era gostoso também. É impressionante isso, né? Tem isso, claro. Você mostrar antes da pessoa chegar no restaurante. Exatamente. É isso. E a gastronomia, ela tem esse poder. Você, cara, você olha uma foto e olha um vídeo de comida, olhando, qualquer pessoa sabe se está gostoso. Você bate o olho e fala, cara, isso tem a ver. Essa combinação tem a ver. Isso você sente de alguma coisa. Não, Se alguém dá o aval, mais ainda. Não, eu já fico com fome. Tô falando, estimula. Eu acho a foto e a imagem da gastronomia uma coisa muito difícil de fazer, porque cara, tem muita coisa envolvida, assim, de você conseguir mostrar que aquela comida tá boa, assim, é um trabalho, eu acho uma das fotos mais complexas, assim, eu não conheço muito também de foto, mas assim, os fotógrafos eu já convidei para fazer. Ficam horas, a produção é difícil, são poucos que fazem bem feito, e eles mesmos, os fotógrafos falam assim, cara, esse é um segmento de trabalhar que é muito desafiador. Então, loucura. Fazer foto de comida é foda. E aí o programa aparece na... Qual o canal? Porque eu me perco muito. 7. Você lembra lá pra mim a Globo é no 4. Não sei de outro lugar, velho. Aqui é no 12. O SBT é no 11. Aqui é no 4. E a Record é no 13. E é o quê? É Record, aqui a Record é no 7. E aí é qual horário? No sábado? Sábado às 12h15 da tarde. Meia hora de programa, E dá tempo para fazer tranquilo, né? Não é uma coisa, não é sacrificante. Não, o programa é muito legal, cara. É bem simples, porque também a ideia desse programa, e a ideia eu também gravo os vídeos de segunda-feira à noite, daí, que são os que eu coloco no Instagram. No Instagram. A ideia ali é uma receita simples, assim, porque quando a gente pensa em alguma coisa para a pessoa fazer em casa, cara, em casa o cara tem um fogão e uma panela. Talvez mais que uma panela, mas ele não tem o equipamento apropriado para fazer uma cocção num forno que a temperatura é monitorada. Né? Ele não tem isso, ele não tem uma panela com fundo triplo, ele não tem um mixer, ele não tem... Muita gente deve ter, mas assim, quando você faz que é uma panela só, o cara fala, caralho, se é uma panela só, eu faço troço, pô. Eu tenho aqui na minha casa. E muita gente em casa tem uma panela simples, um fogão simples. A ideia do programa é fazer receitas legais, que a pessoa que está olhando fala assim, cara, isso aqui eu faço na minha casa. E eu tenho um feedback muito legal disso, porque assim, a galera faz e manda foto direto para mim. Pô, fiz aqui. Isso no Instagram? Eu tenho um feedback pelo Instagram, sim. Legal. Agora me diz um negócio. Por que você não pensa... Aí eu... Não, cara, eu preciso ficar rico, velho, você vai me dar a chave agora. Me diz um negócio. Por que você não pensa na distribuição desse conteúdo? Porque, por exemplo, tem gente que gosta mais do YouTube, tem gente que gosta mais do Facebook e tem gente que gosta mais do Instagram. Né? E aí tem gente que gosta mais do TikTok. Porque se você pode fazer umas pegadas de 1 hora, é porque as pessoas pensam assim, de 1 minuto. Tem que dançar. Não. O objetivo é você passar o que você faz dentro daquela plataforma. Por que você não pensa nessa distribuição? Ou não tem gente para fazer isso, ou eu ia pirar? Não, tem até. Com a Tutano a gente tem canal no YouTube, a gente tem página no Facebook, tem o perfil no Instagram,
Não tinha TikTok ainda. Você vê como a plataforma era grande. Distribuir. Eu tinha, não falando sobre vídeo de receita, mas eu tinha programa na rádio chamado Coluna Tutano. A Tutano estava muito assim, enraizada nas mídias, assim, a gente tinha várias frentes. Como eu saí e agora não chamo mais Tutano as coisas que eu faço, aí não avancei. Mas você tem toda a razão. Mas no rádio também dava receita? Não, no rádio eu tinha toda semana, na Coluna Tutano, um convidado, a gente ficava 20 minutos no ar, um convidado sobre gastronomia, sobre empreendedorismo, receita, alguma coisa assim. Né? Eu fiquei sabendo que tem curso também, né? Puta merda, tá vendo? Cara, como é que pode, né, velho? Eu tenho um curso. Tá vendo como você faz muita coisa, cara? Eu tenho um curso. Me diz um negócio. O Madaloso é uma coisa que você não trabalha lá há muito tempo, mas o Madaloso é um restaurante que, por acaso, o Faustão fala, sei lá, muita gente fala dele. Se eu chego com os meus pais e ele tá no meio da avenida, a Ribas. Manuel Ribas. Qual é que eu vou primeiro? Eu vou no velho ou vou no novo? E aí, o que você me indica? O novo. Olha, eu já escutei. Para falar assim, vai no velho, porque as panelas são mais gostosas. Não, mas assim, o novo por uma coisa, para mim, muito óbvia, assim, porque ele é icônico aquele negócio, né? Porque ele tem 4.000 lugares. Você entrar num lugar daquele é diferente de qualquer experiência que você vai ter na vida. O velho não vai te dar essa experiência, você fala, cara, eu estou num lugar imenso. Eu acho que por isso só. De repente você pode falar assim, mas eu prefiro a comida do velho, eu prefiro... Isso existe, essa competição até entre os clientes. Eu tenho amigos... O cozinheiro é diferente? Não, né? Não, é diferente, claro. Pô, no velho deve ter... Eu diria hoje umas 30 cozinheiras, no novo deve ter umas 70. É uma equipe completamente diferente da outra. Não, algumas coisas são feitas no novo, as massas são produzidas no novo e vão para o velho. Finalização que é feita cada um no seu, então... E o cardápio também ele varia um pouco. Tem poucas coisas tem no velho que não tem no novo e vice-versa. E pessoas vão falar, eu prefiro a comida do novo, prefiro a comida do velho. Então eu não vou entrar nesse mérito, que eu tenho minha preferência, não vou contar aqui. Posso até contar. Não, mas era para você falar a preferência. A da comida? Cara, assim... Se eu tô com uma pessoa que eu gosto, qual que você vai? Eu tô de frente um ao outro, eu posso escolher. Mas vem aquela dúvida, né? Não, então, é muito parecida. Não, eu vou falar. É muito parecida mesmo. Até porque eu falei, a base é parecida. Tem algumas diferenças. Eu não frequento há um bom tempo, assim. Eu não vou assim, eu não tenho mais esse ritmo de estar envolvido com a comida como quando eu trabalhei lá. Quando eu trabalhava lá, era do novo. Mas assim, porque é uma coisa muito clara para mim. A minha tia ficava na cozinha o dia inteiro. A chefe, a dona do restaurante, estava presente do novo o dia inteiro e circulava no velho às vezes. Sim. A tendência da comida nova era ser... Porque ela estava ali, né? Para mim é muito claro isso. Hoje ela já não está mais presente. Não estou falando que qual é a qualidade, eu não vou mais lá, mas para mim, no novo. Hoje eu não consigo muito te dizer essa resposta, de verdade mesmo. Eu acho que é muito similar. Mas assim, tem que ir no novo, porque o novo é um lugar que você tem que conhecer. É diferente, cara. tem muita gente ali, muito diferente, louco. né? Porra, é por isso que ele é tão marcante. Assim, é um restaurante que não se explica. Tanto que eu falo o seguinte, se meu pai chegasse hoje, não existe o restaurante, não existe o novo. Ele chega hoje com um plano de negócio no Sebrae, fala assim, achei um terreno bem legal lá em Santa Felicidade, eu vou abrir um restaurante de 4.000 lugares. Os caras prendem ele. Não existe isso. Não tem lógica nenhuma. Né? O cara falou assim, cara... Ele é o maior da América Latina? Ele tem alguma coisa... O maior do Brasil é pelo Guinness Book de 94. Depois disso, o Guinness Book que fazia uma edição. O Guinness fazia o seguinte, uma edição pela editora Abril, no mesmo livro fazia os maiores do mundo, Guinness Book, e eles colocavam os maiores do Brasil em algumas coisas. Então, a maior abóbora está no Peru e a maior do Brasil, não sei o quê. O maior homem do mundo está não sei onde e o maior do Brasil. E aí o Madaloso entrou como o maior do Brasil e tinha o maior do mundo com 5.000 lugares, que era na Tailândia. E o maior do Brasil e o Madaloso com 4.600. Pela proximidade de número, a gente começou a falar, e as pessoas falavam que era da América. Porque o outro estava lá na PQP e tal. Acabou até que minha família foi para Tailândia acho que era, legal. E não acharam esse lugar, cara. Não acharam, nunca viram esse restaurante. Então, pô, pegaram o endereço e não acharam. Então a gente acha que esse troço não existe e não sei de onde tirar. Mas Entendi. de onde surgiu esse troço. Mas daí ficou assim, e essa história ficou nesse passado. Nunca mais teve esse Guinness Book nacional, o Madaloso não saiu mais, meu pai não quis mais. E que saiu esse Guinness Book? 94. Pô, época do Bebeto, do Romário, né? Exatamente. Exatamente. Tempos eram outros. Beto, me diz um negócio, para finalizar,
Manda mensagem para o que você quiser falar, para as suas redes sociais, já que você tem todas as redes sociais. Na verdade, tem Tutano, tem o Madá, ou você eu falo da minha, já daí, se concentra azar. na sua. O cara vai ter que me seguir, azar dele. E aí tem evento na segunda-feira à noite. Tem- É online? Oi? É online? Aqueles vídeos é online que você faz? Não, não é ao vivo, não. Perdão, online é ao vivo? Não, não é uma live, né? Não, é gravado. Ah, Cara, é eu e meu sócio. Eu cozinho e o cara tá ali. É só nós dois. Eu pensei que fosse uma pessoa. Ele edita na hora, ali, puf, manda bala. Show de Na bola. hora, assim. Então, fala aqui pra Pode, câmera, assim. pode ser para aquela ali. @Beto Madaloso, tudo junto, me segue lá. E não me xinga, meu. E tem Porque eu bloqueio. domingo também. Domingo que é? Domingo é sábado. Tem um programa. Assista o programa. O programa Se Joga na Cozinha, tem rede social também, @Se Joga na Cozinha. Vai lá no Carlo Restaurante, segue aí, @Carlo Restaurante. Vai conhecer comida boa, vai conhecer o Madá Pizza e Vinho, @Madá Pizza e Vinho. Vai conhecer o... Puta, agora eu vou longe. Vai conhecer o Madaloso na Santa Felicidade, vai conhecer o velho Madaloso, vai conhecer o Fadanelli, tudo a família. E aí, qualquer coisa me liga, velho. Fechado, meu bom. Um abraço. Obrigado, tá? Valeu, prazer. Muito Gostou? obrigado. Gostei muito, pô. Se puder mais papo uma horinha, eu de fico. geminiano, a gente foi embora, saiu, falou, não gosto, não sei o quê. Ó a plateia. Fechado. Valeu, galera. Obrigado, Obrigado. tá? Valeu. Obrigado. Valeu.